mostrar a Cristo que se está formando. Sí, esto es victoria. Sí, esta es su gloria. Yo me estoy transformando y voy a mostrar a Cristo que se está formando. Pero dime con qué. Muy temprano al despertar yo tengo ángeles, me ministran sin cesar, yo tengo ángeles, son de mi cubierta, por eso me cuidan, yo tengo ángeles a mi alrededor, cuando el sol se acuesta, yo tengo ángeles, mi camino llevan, yo tengo ángeles, son de mi cubierta, por eso me alertan, yo tengo ángeles a mi alrededor, son espíritus ministradores, que tu confesión atienden, que ante todo te protegen, son ángeles para reinar en la vida, tengo ángeles, porque soy un elegido, tengo ángeles, son de mi cubierta, por eso me alertan, yo tengo ángeles a mi alrededor, cuando camino por fuego tengo ángeles, yo camino y no me quemo, tengo ángeles, son de mi cubierta, por eso me alertan, yo tengo ángeles a mi alrededor, me cuidan, prosperan, me ministran y llevan, tengo ángeles, abriendo, cerrando y alertando, tengo ángeles, son de mi cubierta, por eso me alertan, yo tengo ángeles a mi alrededor, me cuidan, prosperan, ministran y llevan, tengo ángeles, abriendo, cerrando y alertando, tengo ángeles. Oi, agora sim. Boa tarde, povo de Deus, boa tarde, abençoados, povo santo do Senhor. Mais uma vez aqui em praça pública para ministrar a palavra de Deus. Palavra esta que traz vida e vida em abundância. Palavra que transforma, que liberta, que orienta e que nos sustenta, pois é o pão espiritual de nossa vida. Então eu estou aqui mais uma vez, nesta tardezinha, para falar algo ao seu coração, para trazer mensagens do céu. Não me espere aqui trazer mensagens da terra. Não. Eu trago mensagens do céu para que a gente possa viver durante esta nossa peregrinação, viver melhor e, por que não dizer, viver bem aqui na terra. Mesmo com tribulações, porque nós temos. Mas se a mensagem de Deus, ela traz solução para qualquer problema.
A palavra de Deus, ela preenche algo. Comigo aconteceu. E sei que acontece com qualquer um filho de Deus. Ela preenche um vazio que muitas vezes está em nossa alma, em nosso ser. Quantas pessoas não têm testemunhado que ao ouvir a palavra de Deus, saem aliviadas, alguns problemas foram resolvidos, porque receberam a orientação divina. E mais uma vez, eu me apresento aqui, eu acredito que todos me conhecem, talvez eu não conheça todos, mas todos me conhecem. Eu sou o pastor José Luiz da Cunha, conhecido aqui em São Tomé como Dedé. Nasci e me criei aqui nesta cidade. Depois tive que ir à capital, fui trabalhar, constituir família. E o Senhor me trouxe novamente a esta cidade. Desde 1995, onde um dia aqui nesta cidade, o Senhor Jesus, Ele falou para mim que era o momento de eu parar o que estava fazendo e ir de acordo com a sua vontade. E nós sabemos que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Mas, pastor, nós não temos livre-arbítrio. Nós não temos livre-arbítrio de decidir isso ou aquilo outro. Bom, parece que tem, né? Parece. Alguns pregam o livre-arbítrio porque não conheceram ainda este evangelho que eu prego. Não conheceram ainda este Jesus que eu prego. Nem para salvação nós temos livre-arbítrio. Em primeiro lugar é para salvação que nós não temos. Porque salvação não é das obras, para que ninguém se glorie. Salvação é algo que Deus faz e que já fez na minha vida e na tua vida. Você é um salvo, você é uma salva. Você que está me ouvindo nesta tarde, eu vim dizer que você já foi salvo por Cristo Jesus. E nenhum outro está pregando aqui nesta cidade, como eu já preguei antes, sem entendimento, chegar em praça pública e dizer que você é um salvo, que você é um abençoado, que você é uma abençoada, que você é o escolhido de Deus, porque é assim que diz a palavra de Deus. Porém, este salvo lá na cruz, em Cristo Jesus, precisa ouvir esta palavra, porque Jesus identificou aqueles que o seguiam na época e ainda os segue nos dias de hoje. Jesus os identificou, os seus seguidores, como ovelhas. Como ovelhas. Por quê? Porque ele é o único e sumo pastor. Aqui eu me apresentei como pastor. Mas alguém vai dizer como é que esse homem vai à praça pública? Todo mundo já conhece ele. Já esteve em igreja A, B ou C, já levantou. Não tem ninguém seguindo ele. E ele diz que é pastor. É porque não entende que pastor é dom. Dom não é cargo. Não é cargo. Não é preciso eu levantar um templo aqui e juntar de gente aqui para depois eu dizer que sou pastor. Não. Pastor é dom. Apóstolo é dom. Profeta é dom. Mestre é dom. Ou seja, são dons ministeriais. Ou seja, são dons de ministério.
Amém. E o que é ministério? Ministério, a própria palavra já está dizendo, é ministrar. É ministrar. Aqui eu estou ministrando. Estou ministrando a palavra de Deus. Eu estou trazendo conhecimento a você. Eu estou trazendo como pastor alimento. Você como ovelha, alimento espiritual. Porém eu tenho o único e sumo pastor, meu e seu, que se chama Jesus Cristo. É por ele que eu estou aqui. Quando eu iniciei, amém, abençoada, graça e paz. Quando eu iniciei nesta tarde, antes de iniciar, me veio um pensamento, a todos vocês que estão aqui, mas me veio um pensamento totalmente humano, e você vai ver o que é um pensamento humano, e depois esse mesmo pensamento, que Deus é poderoso, é soberano, Ele conhece, Ele sabe. Então me veio o pensamento de fazer o seguinte: vocês que estão aí sentados, ouvindo a palavra de Deus, eu estou daqui enquanto vocês estão me observando, que é muitas pessoas me observando, é mais pessoas olhando para mim, analisando, vendo o meu falar, o meu agir, as minhas atitudes. A Bíblia está aberta aqui. Quem tem conhecimento da Bíblia, aí vai poder, quem tem conhecimento dessa palavra, vai poder me julgar. Vai poder me julgar pela palavra. Aí alguém diz, mas ninguém pode julgar ninguém. Mas o profeta, aquele que ministra a palavra, está sujeito ao julgamento. Julgamento de quem? Daquele que o ouve. Sim. Eu estou aqui posto a julgamento como profeta de Deus. Então examine se as palavras que estão saindo daqui é Deus me usando ou sou eu. Então eu vou dizer, justamente resumir o que me veio o pensamento antes de eu chegar, quando eu me deslocava aqui para arrumar esta caixa. Eu ia fazer o seguinte, para vocês que estão aí sentados, eu ia perguntar: quem quer ouvir a palavra de Deus? Acredito que muitos. E eu ia perguntar: quem quer ouvir? Quem quer ouvir a palavra de Deus? Levante a mão. Oh, glórias a Deus. Eu ia fazer isso, tá certo? Eu estou só relatando, né? Aí tem muitos que querem ouvir a palavra de Deus, se sente bem e tudo, mas não ia corresponder a este apelo, a este pedido, não é verdade? Porque já ia ficar com medo. Já ia dizer assim: aquele camarada quer que eu vá para a religião dele. Já vinha armado, entre aspas, se defendendo. E eu fiquei refletindo os meus pensamentos, que agora se manifesta em palavra, e dois ali, assim, já levantaram e disseram: eu quero ouvir. E muitas vezes, só vocês pensam que muitas vezes eu não me interrogo. Oh, Deus maravilhoso. Muitas vezes eu não me interrogo a mim mesmo. Mas eu olho para o céu e digo: não, Pai, isso aqui é a carne que está dizendo isso, não o meu espírito. Eu me interrogo a mim mesmo. O que é que eu estou fazendo ali, naquelas 4 bocas? Vocês estão entendendo? O que é que eu estou fazendo ali, pregando? E eu muitas vezes não vejo algum resultado. Porque o ser humano, ele é
ele é, de certa forma, ele quer ver literalmente algo que venha trazer resultado, que venha trazer satisfação, que venha trazer reconhecimento. E é o que muitos estão aí, vivendo só em busca de reconhecimento próprio. Isso chama-se egoísmo. Mas imediatamente, depois destas interrogações minhas, desse meu pensamento, não importa, não é necessário eu chegar aqui e dizer quem quer ouvir. É necessário? Não é. Porque se eu chegasse aqui e dissesse quem quer ouvir a palavra de Deus, vocês querem que eu não venha mais aqui nas terças-feiras? E se fosse fazer aqui uma votação, eu acredito que muitos assinavam, diria que não. E eu ia fazer o seguinte, eu ia pela vontade de quem? Daqueles que disseram não, não faça isso, nem faça aquilo. Não é verdade? Eu ia pela vontade da decisão do povo. Sim, mas se a missão de um profeta, a missão de um pregador da palavra de Deus, não é fazer a vontade do povo. Estão ouvindo aí? A vontade de um profeta, do que prega a palavra de Deus, não é fazer a vontade do povo. Fazer a vontade do povo são os governantes que são eleitos por eles, por nós. Isto é fazer a vontade do povo. E muitos não fazem. Não quero me estender nisso para não misturar. Eu só estou dando exemplos. Porém, a vontade de um profeta, de um pastor, de um apóstolo, daquele que Deus, ele derramou esses dons ministeriais, é fazer a vontade daquele que lhe chamou, daquele que lhe alistou. Como soldado de Cristo, está aqui fazendo a vontade de Deus. Eu sei que na minha carne, eu sou débil, eu sou fraco, eu sou falho. Mas graças a Deus o Senhor me revelou pelo Espírito Santo que em espírito eu sou perfeito, que em espírito eu sou um com o Senhor e o Senhor é comigo, e que em espírito eu sou como anjo, porém estou aqui em carne. Então, quando eu entendi a vontade daquele que me alistou, não foi no dia que eu cheguei e levantei a mão e disse, eu aceito a Jesus, não. Não foi nesse dia, não. Ele me alistou antes da fundação do mundo. Porque eu fui criado. Você também foi. Você precisa entender somente, eu estou trazendo luz. Eu estou sempre aqui trazendo luz. E esta luz eu sei que ela não chega a todos, porque não é que chegue a todos, ela resplandece sobre todos, mas nem todos entendem, nem todos recebem. Está escrito na palavra, porque Tito disse que, Paulo escrevendo a Tito, disse que a fé não é de todos. Então eu me deparei nesta situação hoje. Eu sabia que eu ia ter a resposta e eu tive. Duas pessoas, quando eu estou esclarecendo o que foi o meu pensamento anterior, levantaram as mãos dizendo que querem ouvir a palavra de Deus. E se tivesse só uma, eu teria que estar aqui pregando. Agora, essas pessoas que estão me ouvindo, nenhuma delas, eu fui na casa delas e dizer que vem ouvir, etc. Não. Não, o Senhor me enviou até elas.
o Senhor me enviou até estas pessoas. O Senhor me enviou aqui durante estas terças-feiras para pregar simplesmente o Evangelho. Agora, sabe por quê? Este entendimento eu preciso ter. Eu preciso estar confiante, eu preciso estar consciente e confiante do meu chamado, da minha santa vocação, pois o Senhor me chamou com uma santa vocação, de saber o que Ele tem para mim, o que Ele reservou para mim. O que foi? Está aqui a semente. Agora, a tua função é somente ir e jogar as sementes. Oh, glórias a Deus. Somente isto. E quando a gente, amém, Deus seja com vocês, anjos estejam defendendo todos. Então, meus amados e santos do Senhor, Ele me lança, ou melhor, me convoca para lançar a semente. A semente é a palavra de Deus. E a terra são os vossos corações. E eu sei que ela está caindo em vários tipos de terra, mas eu sei que ela também está caindo em terra boa. Esta terra boa daquele que ouve a palavra de Deus, daquele que teme ao Senhor, daquele onde ouvindo a palavra de Deus, ela vai frutificar. Essa semente vai gerar nele algo sobrenatural, vai gerar nele conhecimento de Deus, vai gerar nele este conhecimento, esta graça, vai fazer com que ele se posicione como ovelha diante do bom pastor que é Jesus. Se posicione como filho diante do Pai Celestial, o Pai dos Espíritos perfeitos, que chama-se Deus. Simplesmente isto. E a igreja de Cristo, ela se manifesta de forma maravilhosa na minha vida e na tua vida. Mas ela é muito mais além. Ela é espiritual. Muitos não compreendem na carne. Muitos não podem compreender no seu raciocínio humano. Muitas vezes o seu raciocínio humano está cheio de filosofias, está cheio da ciência, está cheio dos rudimentos, está cheio das tradições e não pode compreender este evangelho. Mas este evangelho está sendo pregado agora nesta cidade, está sendo lançada há anos, agora com uma maior eficácia, porque a cada tempo que se vai passando, a gente vai crescendo em graça e conhecimento do Senhor. Então, por isso que eu estou dizendo, ele é mais eficaz, ele tem mais sustentabilidade, ele tem mais respaldo. Ele quem? Este pregador, este anunciador, que continua crescendo em graça e conhecimento de Deus, e que agora eu estou compartilhando com vocês, povo de Deus, para também crescerem junto comigo. Coisa boa quando a gente adquire sabedoria. Coisa boa quando as bênçãos se manifestam na nossa vida. Coisa boa quando alguém chega para você e você está com um problema difícil e chega um amigo e lhe chama num canto e diz assim, ele é seu amigo e lhe chama e diz assim, José, calma José, não vai por aí José, pois tu vai cometer um erro, tu vais cometer uma besteira. Isso eu estou falando no dia a dia, viu? Eu estou falando no dia a dia, no nosso cotidiano. Quantas vezes a nossa mente, ela está desse jeito, né, meus amigos? Quantas vezes estamos perturbados?
E às vezes não aconteceu nada em nossa vida. Mas a nossa mente, ela está cheia. Cheia de quê? De coisas que já passaram. De decepções. De frustrações. De problemas da vida, do dia a dia. De problemas familiares. De problemas financeiros. Esta nossa mente, ela tem que ser tratada. Ela tem que ser lavada. Ela tem que ser cuidada por aquele que conhece verdadeiramente a nossa mente. E é Jesus. É Jesus que conhece o meu deitar, o meu levantar, o meu caminhar. Não só o meu, o seu também. Ele conhece. Ele não sabe. Você e eu, nós não sabemos o que amanhã poderá acontecer conosco. Mas o nosso Deus sabe. Já traçou tudo. Então, quando nós recebemos este conhecimento, quando nós entendemos a vontade de Deus, uma coisa eu digo, meus amados irmãos, eu não vou dizer que nunca vai errar, porque eu estaria aqui sendo hipócrita, um mentiroso. Mas eu digo uma coisa, a gente vai errar menos. Amém? E outra coisa, quando nós temos esse conhecimento, quando a gente erra, a gente já sabe que errou. Naquele momento, já vem o insight, já vem um alerta, já vem um alerta para você, de que você errou, de que você se posicionou errado. Imediatamente você faz o quê? Você tenta corrigir esse erro. Mas quando você não tem, quando nós não temos esse conhecimento da vontade de Deus, a gente vive assim, ó, de erro em erros, e dizendo, não, isso não tem problema não, foi porque eu quis. Na hora que eu quiser, eu não faço mais. Esta é uma mente humana, mente carnal. E nunca se submetendo à vontade de Deus. Amados e santos do Senhor, povo de propriedade exclusiva de Deus, e você que está aí me acompanhando através da rede social, através da minha página no Facebook, onde você está ouvindo esta palavra, com certeza Deus está agindo em cada um daquele que Ele colocar para que ele possa ouvir esta mensagem. Talvez não escute hoje, mas vai estar gravada amanhã. Alguém vai escutar e vai dizer que palavra de Deus maravilhosa. E vai produzir, sim, porque é a palavra de Deus que ela diz que não volta vazia, é isto. Quando eu ouvi no meu íntimo, no meu coração, quando eu caí por terra, quando eu fui destituído de toda a minha razão, de todo o meu querer, foi ouvindo uma mensagem através de uma fita cassete. É o novo, hein? Através de uma fita cassete, eu ouvi a mensagem, a palavra de Deus. Eu não esqueço nunca a mensagem. O pregador dizia, o pregador ele não é nem brasileiro, ele fala em português, mas ele não é brasileiro. Ele dizia, no céu não vai haver mar. Aí eu escutando, eu digo, é lógico, o mar só tem na terra, e a gente começa, né, a querer brigar com o que não se pode brigar.
Mas aí ele começou a dizer, porque no céu não ia haver mar. Porque o que o mar representa, os maremotos, as tempestades, os vendavais, né? A imensidão, as ondas, simbolicamente tudo isto que ele trouxe em simbologia, depois ele veio pelo poder do Espírito Santo traduzindo em mim tudo aquilo que eu estava passando. Maremoto, tempestades, frio, isto espiritualmente falando. Aí eu digo, não. Então o Senhor vai ter que acalmar da minha vida esta tempestade. Aí eu comecei a entender de quando Jesus estava no barco tranquilo e quando com seus discípulos e a tempestade se levanta, eles em alto mar, e eles repreendem o Senhor, reclamam, Senhor, não te importa de que nós pereçamos. E o Senhor foi, repreendeu o mar e disse ao vento, cala-te. Oh, aleluia. E houve calmaria, e houve bonança. E Jesus os repreendeu dizendo, homens de pouca fé. O cristão vive por fé. O cristão vive por promessas de Deus e não dos homens. Você cristão que está pensando em promessa dos homens, você está enganado. Aonde você estiver me ouvindo, mas está se agarrando nas promessas dos homens, onde está você? Onde está o conhecimento da palavra? Onde está em prática aquilo que você prega? Que o justo vive por fé, que o justo vive pelas promessas de Deus, que não falha, as promessas de Deus não falham. Amados e santos do Senhor, essas pregações das quais eu estou fazendo aqui nas terças-feiras, iniciando às 4 horas, 4:30, e na sexta, amém, e na sexta-feira, mas do outro lado ali, lá em João Maria, em frente ao comércio de João Maria, terças e sextas, essa mensagem, este momento que eu trago, eu me deixo me levar pelo Espírito. Eu estou aqui com a Bíblia aberta, mas também não trago, alguns dias eu trouxe, outros não trago, aquela questão de preparar uma mensagem antes. Esta mensagem que eu vou levar e tal, é correto, é óbvio. Porém o falar, o revelar vem pelo Espírito. Mas eu tenho deixado me levar completamente pelo Espírito. E até agora, eu estou diante de um texto do Antigo Testamento, que fala justamente daquele que recebeu uma missão. Daquele que recebeu uma missão de pregar a um povo que estava rebelde. Mas o Senhor disse que se eles se arrependessem, o Senhor não faria o mal que tinha projetado sobre eles. E este profeta de Deus, ele foi teimoso. Não só teimoso, mas ele teve medo. É como aquele que muitas vezes diz assim, mas Dedé, tu tem muita coragem de estar sozinho ali. Eu ouvi muitos dizerem isto. Mas medo de quem? De quem eu terei medo? Eu estou firmado na palavra do Senhor. Porque em primeiro lugar eu não estou aqui fazendo mal, eu estou fazendo bem. Eu estou trazendo palavra de Deus. Evidentemente que aquele que se voltar contra
Evidentemente que é contra o bem, que é contra o próprio Deus. Então, para que eu temer? Não, eu não fui alistado para isto. Ah, mas está difícil, etc e tal. Vai ficar. Você que está me ouvindo, você pregador, você pastor, você padre, você apóstolo, você ouvinte da palavra de Deus. Eu não venho aqui dizer, eu sei que o reino de Deus está em mim, mas eu não venho aqui trazer promessas falhas. Eu não venho aqui chegar e ter que usar o nome do meu Deus em vão para satisfazer o seu ego, para satisfazer a sua vontade. Não, estou aqui para fazer a vontade de Deus, independente da situação em que estivermos vivendo. E eu trago, amém, e eu trago para você um resumo rápido aqui. Um resumo rápido que deve passar mais ou menos 1 hora, né? Vão se aguentando por aí. Então, eu já falei quase uma, né? É de um profeta no Antigo Testamento. Do Antigo Testamento. Eu trago como exemplo, porque nós não vivemos na lei. Nós vivemos na graça, na misericórdia do Senhor. Tudo já se cumpriu. Jesus já morreu na cruz por mim e por você. Ele só quer que você entenda a obra que ele fez. Se posicione como filho. Mas aqui também é um manifestar de Deus, de juízo, de misericórdia e de amor. Mas antes dele aplicar o juízo aqui, ele aplica a misericórdia e o amor dele. Mas ele chama alguém para levar a mensagem. Não sei se vocês já ouviram falar sobre o profeta Jonas, né? Abre tu oído, pueblo santo, abre tu oído a la verdad. Tu corazón ensancha ahora. Dios hoy ha hablado aquí. Dios hoy ha hablado aquí. Y ya el pañito tibio ya se acabó. Ahora vamos a identificar con respeto, con aplomo, pero a tiempo y fuera de tiempo. Ya le vamos a decir las cosas como son. Vamos a advertirle a la gente. Vamos a decirle lo que hay. Vamos a hablar claramente. No tenga miedo. Use esa autoridad que Dios le ha dado. Que eso es suyo. Eso se le dio a usted. Se le delegó para que predique a tiempo y fuera de tiempo. Para que hable bien claro con sus familiares. Con decencia, con respeto. Pero mire, les advierto que ya estamos en los últimos días, estamos en tiempos postreros. Pronto se acerca el fin de este sistema corrupto y comienza un nuevo evento sobre la faz de la tierra, un nuevo gobierno, nuevos conceptos, un nuevo poder que tendrá este gobierno. Vamos a gobernar con vara de hierro a las naciones. Pronto se acercan esos cambios. Ya mi espíritu los está palpando, los está respirando. O Espírito está falando, o Espírito de Deus está agindo, para que nós possamos abrir os nossos ouvidos, a palavra de Deus. Abra teu ouvido, povo meu. Esta mensagem eu parei para que todos pudessem ouvir esta canção também e ter a consciência de que Deus tem falado e continuará falando ao seu povo. Estamos vivendo os últimos tempos e haverá realmente um só governo, mas este governo, ele não é dos homens, ele é soberano, ele é de Deus. As nações verão, ainda que elas se juntem
se formem, se levante pela permissão de Deus, os falsos cristos, haverá o tempo, sim, em que será restaurado todas as coisas aqui neste planeta Terra. Que eu acredite ou não, Deus é soberano. Eu acredito aqui que ninguém pediu para nascer e nasceu. Eu acredito aqui que também ninguém pede para morrer e morre. Aí onde está a soberania? Onde está? E quem sou eu? Quem é você? A palavra de Deus revela. O Evangelho revela. Por isso eu estou aqui, trazendo revelação da palavra de Deus ao seu espírito. Olha, é teu espírito que vai entender. Você não vai entender nunca pelo conhecimento natural. Não. É pelo espírito que você vai entender. E Deus não revelará. Bom, eu estava falando do profeta Jonas, que recebeu uma incumbência, né, no Antigo Testamento. E ele tinha um chamado, ele teve um chamado, como hoje eu estou dizendo aqui, um chamado que Deus me deu para pregar este evangelho. Ele estava no templo, há 900 anos antes de Cristo, aproximadamente. Não sei bem, só pesquisando mais, mas aproximadamente isto. Diz o seguinte: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Veio a palavra de Deus a um profeta chamado Jonas, dizendo: vai à cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Palavra de Deus. E será que toda a malícia da época, lá da cidade de Jonas, que subiu até o Senhor, será que nos dias de hoje, a malícia dos dias de hoje, o mal, a iniquidade, não está subindo sobre Deus? Não, também? Será? Continuando, diz a palavra, o texto bíblico: Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Jonas recebeu um chamado, Jonas recebe uma missão, mas ele tinha conhecimento da condição daquela cidade, cheia de malícia, cheia de corrupção, cheia de depravação, cheia de pessoas, de homens, que ele era conhecedor de que ele fazia com os outros, com quem não estivesse submetendo à vontade daquele povo. Eles espetavam seres humanos como se espeta o churrasco, aqueles pedaços de churrasco. E Jonas viu isto. Jonas tinha esse conhecimento. Aí é aquela situação de dizer assim: Deus me livre, vou não. Em outras palavras, foi o que João disse. Tem muita gente nos dias de hoje, cristãos, preocupados, sabedores de que o cerco está fechando, de que as coisas se cumprem, de que a palavra de Deus se cumpre, mas tem muitos medrosos nos dias de hoje, tentando modificar uma situação
que porventura pode acontecer e acontecerá segundo a vontade de Deus, procurando modificar-se, procurando agir com seus próprios conhecimentos, buscando poderes que não resolvem nada, que são humanos, e se esquecendo do poder de Deus. Olá, boa noite. E se esquecendo do poder de Deus. E esse texto bíblico, que eu vou continuar a história, mostra o poder de Deus antes. E os de hoje, ele está mostrando. Tem mostrado? É só você pesquisar aí na internet, dá esta condição. Veja a história, continuando. Mas o Senhor lançou sobre o mar um vento forte, e fez-se no mar uma grande tempestade. Essa tempestade aqui para Jonas veio, foi por causa da desobediência dele. Trago para mim agora, e compartilho com você, esta luz que eu recebo da palavra, pela palavra, iluminando, sendo iluminado, iluminando os outros. Trago agora para você, compartilho para você, que a maioria das tempestades que surgem em nossa vida, em minha vida, na tua vida, é por causa da tua ou da minha desobediência. Amém? Pode dizer amém, meu irmãozinho? É por causa da minha ou da tua desobediência. Quando eu procuro pregar, quando eu prego a palavra de Deus, eu não me volto pregando assim, você para você. Não, eu começo por mim. Eu começo por mim, porque primeiro eu tenho que receber. Primeiro eu tenho que recebê-la. Primeiro eu tenho que examiná-la. O que a palavra de Deus tem para mim? Neste momento, nesta tarde de pregação, tempestades surgem. Maioria das tempestades surgem por causa da obediência dos filhos de Deus. Desobediência, perdão. Obediência traz paz, traz bonança. Continuando, Deus é quem age, trazendo, fazendo com que o mar crie uma grande tempestade. E o navio estava a ponto de despedaçar. Porque Jonas pegara este navio para fugir da vontade de Deus. Deus queria que o profeta Jonas fosse a Nínive, a cidade de Nínive, aquele povo mau. Mas Deus tinha uma mensagem para que aquele povo se arrependessem. E se aquele povo se arrependessem, ele não faria o mal que tinha intentado a fazer contra aquele povo. Porque Deus ele é o Criador do bem e do mal. Sim. Ele faz bonança, mas ele cria tempestades também. Ele cria situações adversas. E sabemos que essas situações adversas, que muitas vezes são criadas para nós, é para o nosso proveito. A palavra de Deus diz que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Continuando aqui, diz que então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus. Cada um ao seu Deus. Na época lá, está aqui Deus falando com Jonas, com o profeta. Enquanto o profeta Jonas estava correndo da incumbência, da missão do Deus soberano, estavam lá os outros clamando aos seus deuses minúsculos, que não podia acalmar aquela tempestade, mas eles estavam buscando, eles estavam com medo, a tempestade estava grande. Mas ali tinha um que poderia ser resolvido. A questão da tempestade, que era somente um que estava no barco ali, que estava causando aquela tempestade. Muitas vezes tem só um
na sua família, causando uma tempestade grande. Muitas vezes tem só um na sua congregação, no seu ambiente, onde você está no trabalho ou na congregação, seja ela qual for. Muitas vezes só tem um, sendo a causa de uma grande tempestade. Por isso precisamos de ter entendimento, de ter o pleno conhecimento da vontade de Deus. Os outros clamavam pelos seus deuses, deuses feitos por mãos de homem, Deus de ouro, de prata, Deus em pessoa. Quantos não estão clamando aí pelos deuses em carne? Quantos não estão submetendo aos seus deuses da riqueza, do dinheiro, que são deuses também? Mas aqui estava uma tempestade, uma enorme tempestade. E como aconteceria esta solução? Essa tempestade estava acontecendo somente por causa de um homem. Um homem chamado por Deus para dizer a verdade, para causar o impacto naquele povo, para trazer a mensagem de Deus, mas agora ele estava sendo aquele que estava causando uma tempestade pela sua desobediência. Eu não quero ser este que esteja aqui causando uma grande tempestade para você. Não. Eu quero ser este que ouviu a voz de Deus e que disse: José, vai lá e fala ao meu povo que tem em São Tomé, porque são muitos e eles precisam entender, eles precisam ouvir o evangelho, a palavra da graça de Deus. Eles precisam entender, José, o que eu fiz na cruz por eles, o quanto eu amei tanto que dei meu filho unigênito para eles, para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não venha tempestades e tempestades para que eles venham perecer, mas não que venha a bonança. Então vai lá, José. Fala ao meu povo que está em São Tomé. Fala o que eu já fiz por eles, para que eles creiam verdadeiramente no que eu fiz. Morri, apaguei os pecados deles, eu não me lembro mais dos pecados dele, e ressuscitei, para que eles também sejam ressuscitados comigo. Eu quero ser este profeta. Eu quero ser este profeta que traga a palavra, mesmo que muitas vezes seja dura, mas que traga a palavra da verdade, que liberta aqueles que estão na mentira, servindo aos seus deuses. O texto continua dizendo: chegou-se a ele o mestre do navio e disse-lhe: que se passa contigo, agarrado no sono? O mestre do navio viu Jonas, viu o profeta Jonas no sono, quietinho, sem dar a mensagem que Deus mandou que ele desse, para que aquele povo ouvisse e se arrependesse, e Deus agisse. Estava lá aquele profeta com medo. Tem muitos profetas nos dias de hoje com medo de vir à praça pública e falar a verdade. Mas sabe por quê? Porque estão se misturado com a mentira, e não existe união entre mentira e verdade. Um é uma coisa, outra é outra coisa. Então chega o mestre do navio e vê este profeta no sono, como tem muitos no sono, hein? E disse: levanta-te, invoca o teu Deus. Aqui está o mistério. Oh, glórias a Deus. Somente um Deus ali podia resolver. Este Deus era o Deus de Jonas, porque eles tinham clamado a tantos outros deuses que estavam ali no navio. Mas ali está o homem de Deus, o profeta, covarde,
em sua covardia, fugindo da missão, não acreditando que os anjos poderiam defender, que Deus poderia enviar milhares e milhares de anjos para lhe defender. Tem muitos nos dias de hoje que não acreditam mais nisso, acreditam em homens falhos igual a eles, com promessas infalíveis, mas Deus é um Deus que cumpre as suas promessas. Continuando, ele disse: assim, esse Deus clama, invoca, ele é repreendido. Jonas é repreendido por aqueles que serviam a outros deuses, que não tinham mais solução, porque nenhum Deus deles o respondiam. Ele agora cobra do profeta. Presta atenção. Eu estou aqui pregando a palavra de Deus, mas muitas vezes você não dá valor. Muitas vezes você está correndo a outros deuses, mas quando o negócio aperta, eu digo isso porque já aconteceu. Quando o negócio aperta, aí corre logo você e diz assim: ora, clama a Deus, ora por mim, vê se Deus me ouve, te ouve. Sabe por quê? Porque você mesmo não conhecendo este Deus, tendo outros deuses, você sabe que só existe um Todo-Poderoso que pode fazer isto. Aí você agora se descobre e diz: é o Deus de José. Eu vou lá, vou pedir a ele oração, porque ele responde. É assim ou não é? É desse jeito, porque eu já fui submetido a esta missão. E sabe quantas vezes eu venho a ter que negar o seu pedido? Nenhum. Eu não poderei negar nenhum pedido de oração. Quando alguém pede oração é porque está necessitado. Os deuses dele já não agiam, mas eles descobriram ali Jonas e diz: levanta, está todo mundo clamando a um Deus, ao teu Deus, a outro. E cadê o teu? Muitas vezes o cristão está assim, alguém está dizendo para ele: cadê o teu Deus? Tu não é isso, tu não é aquilo. Mas quando isso estiver ocorrendo, sabe por que é? É por causa da obediência do profeta, seja minha ou seja de qualquer profeta. É por causa da desobediência. Mas Deus é bom quando a gente clama. A palavra de Deus diz o seguinte: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Continuando, ele diz: e diziam uns aos outros: vinde e lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre quem? A sorte caiu sobre Jonas. Ele disse: ninguém sabe, alguém aqui está... A causa é que alguém provocou isso aqui, não pode acontecer isto. Então, segundo o costume deles, lançaram sorte. E Deus permitiu, controle de Deus, permitiu que esta sorte caísse no profeta Jonas. E realmente era a causa. Então lhes disseram: declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? É de onde? Que povo és tu? Ele lhe respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Estava aí a solução já. Ele disse: eu sou hebreu, temo ao Senhor e creio no Deus que fez o mar e a terra. Ele estava crendo no verdadeiro Deus. Estava a solução agora. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque Ló havia declarado. Ele contou toda a história. Disseram-lhe,
Que te faremos para que o mar se acalme? O que é que eu tenho que fazer para que essa tempestade se acalme? Eles tentaram salvar Jonas, o profeta, segundo a sua condição, porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso, o mar se agitava mais ainda. Estava ali um profeta, um filho de Deus, um mensageiro de Deus, desobediente à sua mensagem, a mensagem que Deus o entregara para ele levar. Responderam-lhes: toma-te e lançai ao mar. E o mar, responderam-lhes: tomai-me. Ele disse, Jonas, tomai-me, lançai-me no mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Aí Jonas disse: só tem uma solução. Estou aqui para que acalme essa tempestade. Me lance no mar. Eu fui incumbido de pregar em Nínive, mas não fui. Estou aqui, desobediente. Essa tempestade só vai se acalmar se vocês me lançarem no mar. Olha só. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podia, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram ao verdadeiro Senhor, ao verdadeiro Deus, clamaram: ah, Senhor, rogamos que te não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, porque eles sabiam que eles iam lançar ao mar e, consequentemente, ele iria morrer, os peixes iam comer. Então eles rogaram ao Senhor. Agora esses homens